Olá, segundo ano. Tudo bem com vocês? Conforme eu tinha combinado, vou enviar a vocês, esse vídeo com as explicações das atividades complementares, A primeira das atividades complementares desse PET 2 nosso, tá? De matemática, tá? Ok? Muito bem. Então, são perguntinhas sobre as semanas 1, 2 e 3, em que nós estudamos a progressão aritmética, a progressão geométrica, dentro delas também a soma, das progressões. Vamos lá então, sem mais demora? Muito bem. Então vamos lá. Estamos lá, vamos, isso. Então, primeira pergunta. Carla fez uma torre de cubos de madeira. No desenho abaixo está representado alguns cubos da parte de cima dessa torre. Quantos cubos tem a base da torre de Carla, sabendo que ela tem 10 andares? Então, você vai ver que aqui no topo tem um cubo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que você está notando aqui? Que a quantidade está aumentando de 2 em 2, A cada linha aumenta, 2. Isso é uma PA, uma progressão aritmética. Então, vamos, dentro da progressão aritmética, nós vamos fazer, então, o seguinte. Vamos anotar, então, os dados desse problema, que foi dado para nós, Então, você viu lá, então, aqui, número 1, pronto. Número 1, então, vamos escrever essa nossa PA aqui, 1, 3, 5, 7, 9. Por que eu sei que é uma progressão aritmética? Porque de 1 para 3 aumentou 2, de 3 para 5 aumentou 2. Essa aqui é a nossa razão, correto? Então, o primeiro termo é 1, a minha razão é 2. Número de termos, eu quero descobrir quantos cubos tem na 10ª linha. Então, o número de termos aqui é 10. Então, eu quero o último termo, que eu chamo de AN. Então, a fórmula do termo geral, você já sabe, AN é igual a 1 mais N menos 1, que multiplica a razão. Bom, no lugar desse N, eu vou pôr 10. Se aqui você esquecer de colocar o 10, não tem problema, tá? O importante é ele estar aqui. Então, A10 igual a 1, que vale 1, N, 10, menos 1, razão 2. 10 menos 1, 9. Então, A10 é igual a 1, mais 9 vezes 2. Então, por favor, gente, primeira multiplicação, tá? 1 mais 9 vezes 2, 18. 1 mais 18, 19. Então, essa é a quantidade de cubos que tem na 10ª fileira, tá? 19 cubos, ok? Muito bem. Vamos passar, então, para a segunda questão. Na segunda questão, está escrito da seguinte maneira. Um fazendeiro fabricava queijos utilizando 512 litros de leite diariamente. Para diminuir a intensidade do trabalho, decidiu de forma gradativa parar de fabricar queijos e revender o leite. Na primeira semana após essa decisão, ele vendeu 8 litros de leite por dia. Na segunda semana, 16 litros por dia. Na terceira semana, 32 litros por dia. E assim por diante, até que os 512 litros fossem totalmente vendidos por dia. Mantendo o mesmo padrão nas vendas de leite, em quantas semanas o fazendeiro conseguiu substituir totalmente a produção de queijos pela venda de leite? Muito bem. Então, vamos coletar os dados desse problema. Vamos lá. Muito bem. Número 2. Segunda questão. Pronto. Ué.
Cadê? Ah, tá aqui. Pronto, segunda questão. Então, eu tenho lá, né, que ele começou a vender 8, depois foi para 16, depois para 32, até conseguir vender todos os 512, né, litros. Bom, o que eu tenho aqui? De 8 para 16, 16 para 32, de 32, né, e tal. O que acontece aqui é que de 8 para 16, dobrou. 16 para 32, dobrou. Então, esse dobrar, né, é uma PG. Então, nós temos aqui então uma progressão geométrica, onde esse 2 aqui é a minha razão, que na PG nós chamamos de Q. Então, o primeiro termo vale 8, a razão vale 2, o último termo eu tenho lá fechando, né, 512, porque ele vai vender todos os 512 litros de leite. O que eu quero é em quantas semanas isso vai acontecer, né? O tempo, em quanto tempo que isso vai acontecer, correto? Foi o que está falando lá. Em quantas semanas o fazendeiro conseguiu substituir totalmente a produção de queijo pela venda do leite, ok? Então vamos lá então. Muito bem. Então a fórmula da progressão geométrica da PG, AN que é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então a N é o último termo, 512, A1 é o primeiro, vale 8, vezes Q, 2, elevado a N menos 1. Observe, esse 8 eu não vou multiplicar com 2, tá, gente? Porque está elevado a uma letra, então não pode. O 8 está multiplicando, passa para antes da igualdade aqui, dividindo. Então, vou fazer 512 dividido por 8, igual a 2 elevado a n menos 1. 512 dividido por 8 dá 64, igual a 2 elevado a n menos 1. Nós vimos ano passado isso aqui chamado de função exponencial. Tá? Isso aqui é uma equaçãozinha exponencial, melhor dizendo, onde eu tenho uma letra no expoente. Então, esse 64 aqui, pessoal, vai ter que virar base 2, porque é a menor base que eu tenho aqui, ó, que está do outro lado da igualdade. Então, aqui vai ser 2 elevado a alguém. Elevado a 2 elevado a n menos 1. Elevado a quem? Vou pegar esse 64 e vou fatorá-lo. Vou fatorar ele aqui, né, para mim aqui agora. Vamos lá. Então, 64. Vou fazer aqui, nossa, dificuldade. Vou fazer aqui no cantinho, tá? 64 dividido por 2 dá 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 64 é 2 elevado a 6. Então, vou vir aqui, então no lugar do 64 é 2 elevado a 6. Como as bases são iguais, esqueço as bases e trabalho apenas com os expoentes. Esse 1 não está subtraindo, eu vou mudar ele de lugar. Se eu mudar ele de lugar, muda a operação. Vai passar para a desigualdade somando. 6 mais 1, 7, o que significa então que n é igual a 7. Então, em 7 semanas, ele vai conseguir, né, trocar toda a produção dele, né, de queijo pela venda de leite. Ok? Então, essa é a nossa resposta, né, n vale 7. Então, em 7 semanas, ele vai substituir totalmente a produção de queijo pela venda de leite. Tá? Muito bem. Vamos, então, para a nossa próxima questão. Pergunta 3. João e André decidiram fazer caminhadas diárias e planejaram seus treinamentos nas seguintes condições. João decidiu começar caminhando 3 km no primeiro dia e, nos dias seguintes, aumentar o percurso diariamente em 2 km com relação ao percurso do dia anterior. André decidiu começar caminhando 7 km no primeiro dia e, nos dias seguintes, aumentar o percurso diariamente em 1 km
em relação ao percurso do dia anterior. Todos os dias após o treino, eles se encontravam e um contava para o outro quanto havia caminhado naquele dia. Certo dia verificaram que naquele dia haviam caminhado a mesma distância. A distância caminhada por cada um deles nesse dia foi. Então, olha, vamos fazer um raciocínio um pouco mais rápido em cima dessa questão. Eu acho que vai ser simples para todos nós. Quer ver? Olha só. João disse, né? João começou lá o seu treinamento, então número 3. Então vamos para o João. No primeiro dia ele caminha 3 quilômetros e em cada dia 2 quilômetros a mais, correto? No segundo dia vai caminhar 5, 7, 9, 11, 13, 15 e assim sucessivamente. Vamos montar também, né, uma sequência para o André, que começou caminhando 7 km por dia, né, e foi-se aumentando 1 km a cada dia, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e assim sucessivamente. Houve um dia em que os dois, cada dia, né, eles se encontravam e falavam, ó, eu caminhei tantos quilômetros, ó, eu caminhei tantos. Teve um dia em que os dois caminharam a mesma quantidade. Eu quero saber quantos quilômetros eles caminharam nesse dia em que eles caminharam a mesma quantidade, ok? Então, olha, não vale o 7, por quê? Aqui, ó, 7 aqui no João, 7 aqui no André. Não vale porque aqui o João já estava no terceiro dia e aqui o André estava no primeiro ainda, então eles não haviam se encontrado, né? Eles começam a se encontrar depois. Aqui, ó, no primeiro dia ele caminhou 3, no primeiro dia caminhou 7. Aqui no terceiro dia que ele vai caminhar 7. Então, 7 está fora. Aqui, ó, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto. Sexto dia, sétimo dia. Aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Você notou alguma coisa aqui, gente? Olha só. No quinto, por exemplo, no quarto dia... Caramba. Pronto. Caneta teimosa essa. No quarto dia, João caminha 9 quilômetros e André caminha 10. Olha o quinto dia. No quinto dia, João caminha 11. No quinto dia, André caminha 11. Então, já está respondida a minha pergunta. A pergunta era quantos quilômetros eles caminharam nesse dia em que coincidiu. 11 quilômetros. Pronto. Respondida a questão. Ok? Sem muita dificuldade nessa aqui, bem rapidinho. Vamos passar então para a próxima questão. Questão de número 4. Na questão de número 4 está escrito assim. O termo que ocupa a posição n em uma progressão aritmética PA de razão R é dado pela fórmula AN igual a 1 mais n menos 1 vezes R. Com o auxílio dessa informação, assinale a alternativa que apresenta o 14º termo de uma PA de razão 3, cujo primeiro termo é igual a 20. Então, vamos lá. Então, número 4. Vamos coletar, então, as informações desse problema. 4. Então, disse, eu quero o 14º termo, então, o número de termos é 14, de uma PA em que a razão é 3 e o primeiro termo é 20. Então, fórmula, a n igual a 1 mais n menos 1, que multiplica a razão. Então, no lugar do n, 14, A14, A1, 20, n, 14, menos 1, vezes a razão, que vale 3. Então, vamos continuar. Então, vamos lá.
Então, o 14º termo, A14, igual a 20 mais 14 menos 1, 13. Opa, 13 vezes 3. 13 vezes 3. Prontinho. Às vezes demora um pouquinho. Isto. A 14 é igual. Vou fazer então a multiplicação. 13 vezes 3, 39. 20 mais 39, 59. Essa é a resposta correta. Você pode também, né, ir completando a PA. Tá? 20 mais 3, 23, 26, 29. Até chegar na 14ª posição, você vai achar 59, mas vai dar um pouquinho de trabalho. Mas errado não está, só dá um pouco de trabalho, tá? 59, então, a nossa resposta. Próxima pergunta, pergunta de número 5. Cláudia foi a um teatro e observou que a distribuição das cadeiras para a plateia foi feita da seguinte maneira. A primeira fileira, que é a mais próxima ao palco, possui 6 assentos. A segunda fileira, 8 assentos, e assim sucessivamente. De forma que as quantidades de assentos em cada fileira seguem uma progressão aritmética. Cláudia sentou-se em uma cadeira da última fileira dessa plateia, a qual continha 26 assentos. De acordo com essa distribuição, a quantidade total de cadeiras para a plateia nesse teatro era de... Então, como eu quero o total, eu quero a soma. Então, eu vou fazer a soma de uma PA. Ok? Vamos aqui, então, anotar os dados desse problema. Muito bem, o seguinte, vamos lá, então. Então, segundo o meu problema número 5, o primeiro termo vale 6, né, são 6 cadeiras na primeira fileira, 8 na segunda, então a minha razão aqui é 2, né, 6, 8, está indo aumentando 2. A última fileira tem 26. Eu preciso saber, então, o número de fileiras para fazer a soma dessas fileiras. Então, primeiro eu vou na fórmula do termo geral. A n é igual a 1 mais n menos 1, que multiplica a razão. Último termo, 26. Primeiro termo, 6. N estou procurando. Razão, 2. Aqui eu vou fazer a propriedade distributiva da multiplicação. Então, 26 é igual a 6 mais n vezes 2, 2n. Menos 1 vezes 2, 2. 6 menos 2, 4. Então, 26 é igual a 2n mais 4. Esse 4 está somando, passa para antes da igualdade diminuindo. Então, 26 menos 4 igual a 2n. 26 menos 4, 22. 22 igual a 2n. Então, esse 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 22 dividido por 2, n vale 11. Então, primeiro, eu tenho 11 fileiras. Agora, eu vou descobrir o total de cadeiras nessas fileiras. Soma da PA. A1 mais AN vezes N dividido por 2. Então, a soma desses 11 primeiros termos, N vale 11. A1 é 6. AN é 26. Razão, ou melhor, número de termos, desculpa, 11. Dividido por 2. 6 mais 26 dão 32, vezes 11, dividido por 2. Tá? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu só descer um pouquinho aqui. De vez em quando, né, vai acontecendo. O computador fica lento. 32 eu posso dividir por 2. Eu estou multiplicando aqui em cima e dividindo aqui embaixo. Tá? Então, 32 dividido por 2 é um 16. 16 vezes 11. Agora, eu vou te mostrar um macete para multiplicar por 11. Você vai repetir o primeiro e o último algarismo. E aqui, nesse meio, você vai somar esses dois algarismos. 1 mais 6, 7. Pronto.
Se você fizer na calculadora, vai dar isso, tá? Então, multiplicar por 11, você repete o primeiro algarismo, o segundo é a soma dos dois, e o terceiro aqui é a repetição do segundo. Então, 176 é a minha resposta. Então, essa é a quantidade de assentos que existem nesse teatro. Continuando. Sexta pergunta. Essa aqui também vai ser bem rapidinha, tá? Sob orientação médica, Vitor inicia sua caminhada diária. No primeiro dia, caminha 2 km. No segundo dia, caminha 50% a mais que no dia anterior. No terceiro, caminha 50% a mais que no dia anterior e assim por diante. A distância total em quilômetros percorrida por Vitor nos 4 primeiros dias é... Então, vamos lá. Então, acabou, né, aqui. Pronto. Agora ficou melhor de ver, né? Desculpa, eu não tinha visto aqui. Então, vamos lá. No primeiro dia, ele caminha 2 km. No terceiro dia, no primeiro dia, 2 km. No segundo dia, 50% a mais. Então, ele vai caminhar quantos quilômetros, então, no segundo dia? É isso que nós vamos descobrir agora. Vamos lá. Deixa eu baixar aqui mais um pouco, para a gente não ter problema. Ótimo. Bom, então vamos lá. Questão 6. Então, no primeiro dia, 2 km. No segundo dia, ele vai caminhar 50% a mais que no primeiro. Então, você concorda que no segundo dia ele vai caminhar os 2 km mais a metade disso? 50% é metade, correto? Metade de 2, 1. 1 km. Então, no segundo dia ele vai caminhar 3 km. Ok? No terceiro dia, ele vai caminhar 3 km. Ele diz que ele caminha 50% a mais que no dia anterior. Então, se no dia anterior ele caminhou 3 km, agora ele vai caminhar os mesmos 3 km, mais metade disso. 50% metade. Metade de 3, 1,5. 3 mais 1,5, 4,5 km. E no quarto dia, 50% a mais do que ele caminhou no terceiro. Então, os 4,5 mais a metade de 4,5, que é 2,25. Então, que somado vai dar 6,75 km. O que eu vou fazer agora? Né? Eu quero saber quanto que ele percorreu nesses 4 dias. Então, eu vou pegar 2 mais 3 mais 4,5 mais 6,75 e vou somar. Soma esses 4 números. Ao somar, você vai encontrar o quê? Qual que será, então, a nossa resposta? 2, né, mais 3, mais 4,5, mais 6,75. Isso vai dar para nós exatamente 9 mais 16,25. 16, isso mesmo. Cadê? Pronto. 16,25 quilômetros. Então, essa é a nossa resposta. 16,25 quilômetros. Ok? Por fim, a 7ª questão. No começo do desenvolvimento embrionário, todos os tipos de células que irão constituir os diferentes tecidos originam-se de uma única célula chamada zigoto ou célula-ovo. Por meio de um processo chamado mitose, cada célula se divide em 2, ou seja, a célula-ovo origina 2 novas células, que por sua vez irá originar 4 outras e assim sucessivamente. Após observar 9 ciclos, um cientista registrou 8.192 células. Assinale a alternativa que mostra
o número de células que existiam quando o cientista iniciou a observação. Então, vamos lá. Bom, então nós entendemos lá então na mitose, né, que cada vez que a célula vai se dividindo, origina o dobro, tá? Então aqui, como eu estou falando de dobro, eu estou falando de razão de uma PG, dobro, 2 vezes, tá? Disse para mim que esse cientista observou 9 ciclos. Então ele observou 9 momentos, né, dessa célula aí se dividindo. Então N vale 9. E achou a quantidade de 8.192 células. Então esse é o meu último termo. O que ele quer é o primeiro termo. Com quantas células ele começou essa observação? Então, fórmula da PG. Tá? Então, a N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Último termo, 8.192. 8 mais feio esse, né? Mas eu vou deixar quieto. A1 estou procurando. Q vale 2. N, 9 menos 1. 9 menos 1, 8, tá? Então, 8.192 é igual a A1 vezes 2 elevado a 8. 2 elevado a 8, 8.192 é igual. Peraí, gente, essa caneta está começando a falhar.